Nova Manhã. Entrevista. Muito bem, entrevista que a Michele Trombelli fez aqui com o Chalita, né? Gabriel Chalita, já que nessa reta final nós convidamos o escritor, professor e filósofo para falar sobre a passagem do tempo. Olha, uma conversa legal, bem né, interessante, em que ele reflete, entre outros assuntos, sobre a nossa humanidade. Um assunto que parece meio de escanteio, né, em 2023. E de que forma o tempo mexe com as nossas emoções, sobretudo nesse fim de ano. Vamos ouvir o Chalita. Primeiro, eu acho que assim, a filosofia nos ajuda muito a pensar sobre esse conceito do tempo, né? Talvez um dos primeiros filósofos a se debruçar muito sobre isso foi um filósofo da Grécia Antiga chamado Heráclito de Éfeso. O que ele dizia, né? Olha o rio, você não pode banhar duas vezes nas mesmas águas do mesmo rio, porque aquela água passa. Você não pode jogar duas pedras nas mesmas águas do mesmo rio. E você não segura o rio, ele vai passando. A partir dessa reflexão sobre o rio, ele ensinava sobre o tempo. Então, o rio, ele não pode falar assim, essas margens são bonitas, eu vou passar bem devagarzinho, ou vou parar para ficar contemplando essas margens bonitas. E quando as margens estão feias, ele não pode falar, eu vou passar muito rapidamente. Então, nós vivemos essa soberania do tempo, essa majestade do tempo. Se a gente está com uma desilusão amorosa, uma dor de amor, você quer acelerar o tempo. Porque dói tanto que você não vê a hora de passar aquilo. Ou quando você fez uma cirurgia, você precisa cicatrizar alguma coisa, você tem uma ansiedade, não tem jeito, tem aquele tempo da cicatrização, ou da alma ou do corpo. O outro lado também, às vezes você está vivendo uma coisa tão gostosa que você queria parar o tempo para continuar ali, você também não para o tempo, porque o tempo é fugidio, ele vai. O que isso nos ensina já desde Heráclito, depois, né, filósofos que a gente chama de fenomenologistas, que viam os fenômenos, o que eles nos ensinam? Sobre essa riqueza dos instantes. Se eu sei que esse instante vai passar, esse instante, às vezes a gente está num lugar e está tudo bem, mas você está numa ansiedade tão grande com o que você vai fazer depois, que você não vive aquele café da manhã que você está tomando, aquele pão com manteiga que você está comendo, você não celebra os instantes que você tem na sua vida e vai desperdiçando a riqueza que é o tempo. É isso, acho que só essa reflexão já teria valido a entrevista, mas você não vai embora ainda não, porque eu quero falar com você sobre outros assuntos, e acho que até mais duros. A gente te convidou ao longo desse ano aqui no Nova Manhã para falar sobre paz. Acho que foi um ano muito difícil em vários aspectos para a humanidade. Aí eu vou te fazer uma pergunta um pouco dura, assim. Você acha que a gente regrediu como seres humanos que somos em 2023, Chalita? Sabe que tem uma coisa muito complexa de compreensão do ser humano, que é essa dimensão dos ciclos da humanidade, né? Você estava falando dos 75 anos de um documento que selava a paz no mundo e que queria que nunca mais tivesse guerra, né? Então, depois de tudo que foi, dos horrores da Primeira Grande Guerra, da Segunda Grande Guerra, das milhões de vítimas dessas guerras, então se constrói um grande documento falando assim, é melhor viver em paz, para todo mundo é melhor viver em paz. Aí a gente teve, há alguns anos, que as pessoas se esquecem rapidamente, uma pandemia. O que a gente falava naquele momento, e eu era um deles, né? A humanidade será melhor. As pessoas vão valorizar essas ausências de abraço, de presença, vão ver que elas tiveram um risco imenso, e quantas pessoas morreram na pandemia, e agora elas serão melhores. Então a gente imaginava uma humanidade um pouco melhor. Não é isso que está acontecendo. Mas há uma guerra meio silenciosa morando nas pessoas, Michele. Você vê essa história dos cancelamentos das redes sociais. Quando uma pessoa comete um equívoco, dos ódios, dos xingamentos, das destruições, ao mesmo tempo dos egoísmos acumulados. As guerras externas só acontecem quando há guerra interna. Uma guerra externa, ela é consequência de guerras internas, de líderes que estão guerreando eles mesmos, de ódios de pessoas que têm o poder e que inventam uma série de desculpas para invadir um outro país, para matar pessoas, para destruir, e as pessoas vão se vitimando daquilo. Eu acho que muitas vezes quem está nos ouvindo fala assim, mas eu não sou o primeiro-ministro de Israel, eu não sou líder do Hamas, eu não sou o presidente da rua, eu não tenho o poder que tem o presidente dos Estados Unidos, da ONU.
Mas a gente tem o poder sobre o nosso interior, né? Deveria ter um pouco disso. E a gente precisa pensar qual é a nossa reação com pessoas que pensam diferentes da gente. Do ponto de vista político, religioso, ideológico, não importa a questão. Fernando Pessoa tem um poema lindo que falava das roupas que já não nos servem, que precisam ser deixadas para que a gente use outras roupas. Eu tenho uma coisa que eu tenho num dos meus textos, né, que eu falo que a passagem de um ano, essa mudança de um ciclo, a gente deveria pensar em 3 coisas, né? O que aconteceu nesse ano que está terminando, que me fez muito mal, e que eu não quero prosseguir fazendo isso, coisas que me diminuíram, que me escravizaram, que me apequenaram, eu preciso deixar de lado isso. O que aconteceu que foi bom e que eu quero que continue, um novo trabalho, uma nova amizade, né, um novo ensinamento, um novo curso que eu comecei a fazer, e o que eu quero inaugurar no outro ano. Porque às vezes eu preciso de inaugurações, né? Às vezes o inaugurar no outro ano é inaugurar um ano de caminhadas. Eu preciso começar a caminhar. É inaugurar um ano em que eu consiga reclamar menos. É inaugurar um ano que eu consiga cuidar da minha saúde. É inaugurar um ano em que eu resolva cuidar de pessoas que eu amo tanto. E trabalhando, eu não dei atenção para os meus filhos que eu deveria dar nesse ano. Eu quero inaugurar uma nova relação com os meus filhos. Então, acho que essas 3 coisas, isso aqui fez muito mal. Deixa para o ano velho. Isso aqui foi legal e começou agora, nesse ano eu quero continuar. Agora, isso eu quero inaugurar nesse novo tempo que eu tenho na minha vida. É isso, que 2024 seja um ano de muitas estreias. E só pra gente fechar aqui, Chalita, e me apropriando de um outro artigo seu, talvez um ano com um pouquinho mais de atenção. Olha, que legal. Eu vou contar uma história rápida, então, pra gente fechar. Muitos artigos, são artigos que eu digo que, muito modestamente, que eu sou um escritor dos cotidianos, eu presto muita atenção nas pessoas, e aí surgem histórias. E eu estava no aeroporto em São Paulo, indo para Brasília, uma palestra que eu ia dar, e aí uma senhora se aproximou de mim, porque eu estava sentado, um funcionário de uma companhia aérea, mas que não estava trabalhando, mas com a roupa da companhia aérea, ela chegou perguntando para ele, falou assim, se eu podia ver onde é que eu pego o meu voo aqui, e ela com o bilhete na mão, falou, tá no bilhete da senhora, falou, tá amassado, não dá para ver. Aí eu falei, deixa que eu vejo para a senhora. Aí eu abri e falei qual era o número do voo, né? Falei, mas onde é que eu pego? Aí o funcionário falou assim, naquele painel, é só a senhora olhar lá. Nossa, aquela letra pequena, né? Tá tão longe. Eu falei, eu tô indo ao banheiro, eu vou com a senhora e eu vejo. Aí eu fui, vi o número do voo, apontei onde era, e ela ainda falou assim, essas letras tinham que ser maiores. Eu falei, tinham, eu também quase não enxerguei. E aí eu não fui ao banheiro e voltei sem ter. Ele falou, você não ia ao banheiro? Eu falei, não, essa mulher não sabia ler, mas ela tinha vergonha de dizer que não sabia ler. E foi interessante porque ele falou assim, nossa, e ele foi educado com ela, mas ele não percebeu isso, porque ele estava com o livro na mão, vendo outra coisa. Ele falou assim, nossa, meu Deus, é mesmo, eu não prestei atenção nisso. Eu falei assim, é que a dor que dói no outro não necessariamente dói na gente, né? E é difícil, às vezes, você prestar atenção no outro. Tem uma música linda do Chico, que na Gota d'Água, aqui no final diz assim, né? Qualquer desatenção, faça não, pode ser a gota d'água. Aquilo é uma história de amor, mas poderia ser um amor de humanidade. Você reparar mais no que faz mal para o outro. Muito obrigada, Chalita. Espero que você esteja com a gente também mais vezes em 2024, porque o que é bom a gente continua, não é isso que você falou? Então, a gente espera contar com você também em 2024. Uma ótima passagem de ano e um ótimo ano para todos nós. Muito bom, Gabriel Chalita trazendo aí várias reflexões. Essa história final realmente é sensacional que ele trouxe. Como é importante, né? A gente ficar atento. Atenção, isso vale para o nosso dia a dia. Exatamente, até porque pela correria também, você acaba tirando um pouco esse foco, essa atenção, essa possibilidade de, como ele disse, tentar interpretar a dor do outro, né? E muitas vezes a gente acaba, pelo movimento do dia a dia, não prestando atenção. Vale a pena deixar aí como talvez lição de casa para 2024, prestar um pouco mais de atenção, né? Isso se chama empatia. Daqui a pouco a gente volta.